O Apocalipse, por exemplo, ele trabalha com dois arquétipos extraordinários que estão presentes na história humana desde sempre. Se você vai na comunidade mais primitiva da história humana, como essas novas cidades que estão sendo achadas na Turquia, como Göbekli Tepe, que lá no norte da Turquia, que é uma cidade de 50 mil anos de idade, cortada a pedra como se fosse em laser, toneladas e toneladas, uma em cima da outra, com encaixes perfeitos que fazem as pirâmides do Egito se tornarem coisas toscas. E olha que elas são perfeitas. Você vê a precisão. Mas lá tinha o rei e tinha o sacerdote. Religião e poder político nunca se separaram na história humana. Você vai na minha terra, no Amazonas, você tem o cacique, o tuxaua, que é o líder político. E você tem o xamã, tem o pajé, que é o líder religioso. Eles estão sempre juntos. O líder político precisa da bênção do líder espiritual, porque o líder espiritual carrega o poder da sobrenaturalidade. E a política é o poder da força. Mas ele quer, o povo todo acredita muito mais no sobrenatural do que em qualquer coisa. Então, a bênção do pajé, do xamã, tem que estar presente. O xamã, por seu turno, não quer sujar as mãos com as coisas que o cacique faz. Todo político acaba sujando as mãos com sangue. Mas ele quer a bênção espiritual. Então você vem do primitivo a qualquer outro tempo, ao Brasil de hoje. O que a gente está vendo? Poder político se servindo do poder religioso. No discurso, né? No discurso e... Ou na prática mesmo? E na prática. Orçamento paralelo, pastor decidindo para onde as verbas vão. E não é só no Ministério da Educação, é em todos os lugares. Você viu isso do governo Trump. Os governos republicanos têm mais vínculo com a igreja nos Estados Unidos, porque a igreja evangélica nos Estados Unidos é republicana, é conservadora, é heterossexual, é anti qualquer outra coisa que não seja de gênero sexual binário. Ela é totalmente binária. Então, qualquer coisa diferente é para os democratas, porque os republicanos se alinham com o Bible Belt, que é do sul dos Estados Unidos, aquele cinturão da Bíblia, que toma conta de tudo. E tem um poder de decisão política extraordinária, são organizados, assim como no Brasil, foram se tornando cada vez mais organizados. E agora você vê, o Bolsonaro está lutando agora por 40% dos evangélicos, porque 40 e tantos por cento já se bandearam para o Lula. Então a guerra agora, a gente precisa desse grupo coeso. Não dá para fazer a mesma coisa com a Igreja Católica, que é muito mais pluralista, que está muito mais pulverizada do que a Igreja Evangélica, que é muito mais uma estrutura mononuclear, monolítica. Tem aqueles pastores ditatoriais. A visão está fechada já. Está fechada, fecha o grupo, fecha o pacote, depende de quem promete mais. Então, voltando ao Apocalipse, eu falei disso tudo para falar dos dois arquétipos. O Apocalipse não abandona esses dois arquétipos. Da besta que emerge do mar, que é o poder político, e da besta que emerge da terra, que é o poder religioso, também chamado de falso profeta, porque é um poder que está sempre para fazer acordo com o poder político. Ele não carrega um caráter profético independente do poder político, ele está sempre a serviço. Aí quando você acompanha isso, para não falar da história humana toda, que a gente não tem tempo, falar só desses 1.700 anos de cristianismo. O Evangelho de Jesus tem 2.000 anos, mas ele só se transformou em cristianismo no quarto século, com Constantino.
De Constantino para cá, foi sempre assim. O poder político e o poder religioso. A igreja abençoando o poder político. Aí muda o império, a igreja acaba abençoando de novo. Aí o Império Romano faliu, mas continuou o Sacro Império Romano através da Igreja Católica Romana, com algumas cisões, que foi a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa Turca, que está ligada ao Patriarcado da Rússia, a Igreja Copta no Egito e algumas outras, e a maior expressão que é a Igreja Católica Romana, que fez todos os acordos necessários com todos os poderes políticos que surgiram. Quando surgiram o poder germânico, eles fizeram associação com o poder germânico. Com os francos, fizeram associação com os francos. E desenvolviam teologias para isso. No tempo do Império Romano, era o Cristo Rei. E o Constantino era o 13º apóstolo. Aí, quando isso foi perdendo o poder, foram surgindo principados, Jesus virou o príncipe da paz. Eles sempre foram se associando. Quando a democracia chegou com as primeiras revoluções dessa natureza, especialmente na França, a ameaça de uma revolução na Inglaterra, quem salvou a Inglaterra de uma revolução sanguinolenta como a Revolução Francesa foram os religiosos, evangélicos, especialmente os anglicanos e os metodistas, que impediram, que apaziguaram, pacificaram e fizeram uma conciliação. Não, a rainha é a líder da igreja. Resolvemos o problema político, mas quem dá as cartas na religião são os bispos. Aí faz esse tipo de hibridização. Quando a democracia explodiu e virou uma categoria inegociável no Ocidente, foi a mesma coisa. Foi a teologia do livre-arbítrio que foi desenvolvida mais do que nunca. Nos dias, por exemplo, dos pequenos principados, foi a teologia da soberania de Deus. Então a religião ela vai se adaptando para não perder o poder e influência. Político. Porque eu entendo a lógica por trás da política precisar da religião para exercer influência, mas o contrário eu não entendo porque a religião... É o poder da grana, é o poder do poder, é o poder dos ayatolás, que nem querem ser presidentes do Irã, por exemplo. Eles preferem reinar sobre o poder político. No islamismo, eles não têm o presidente acima do poder religioso. É o poder religioso acima do poder político quando você tem algo como no Irã, que é uma república islâmica. Então, onde quer que eles criem um califado ou uma coisa assim, o poder religioso supera o poder político. Quando não, o poder político lida com o poder religioso e mantém o poder religioso trabalhando em favor do projeto político. Mas qual é o benefício que o religioso tem com esse poder? É ego ou ele de fato tem alguma coisa que ele vai ganhar? É grana, é templo, é mesquita, é terreno. Nunca mudou nada, é desde o tempo de Constantino.